Boa tarde. Antes de falar sobre cidades para pessoas, uma pergunta. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Todo mundo concorda com isso? Perfeito. O caminho que a gente percorreu para chegar nessa resposta é o caminho da matemática abstrata. O que acontece, e todos nós percorremos esse mesmo caminho para chegar nessa resposta. O que acontece é que esse não é o único caminho possível para a gente percorrer para chegar na resposta para essa pergunta. Se a gente imaginar uma coisa um pouco mais concreta, como, por exemplo, uma tábua de madeira de 4 centímetros e serrar ela no meio, na hora de serrar, essa madeira vai se desgastar e provavelmente o que a gente vai ter são 2 pedaços de madeira com 1,98 centímetros. Nesse caso, 4 dividido por 2 é igual a 1,98. Se a gente imaginar 4 ideias compartilhadas entre 2 pessoas, talvez o que a gente tenha como resultado sejam 4 projetos. 4 dividido por 2 é uma questão que permite várias respostas possíveis, mas a gente está acostumado a percorrer um único caminho para chegar numa resposta. E a gente faz isso porque a gente vive no que eu chamo de a maldição da única resposta certa. A gente vive isso nas escolas, a gente vive isso no trabalho e a gente vive isso nas cidades. A gente acha que só tem uma única resposta certa para uma questão. Mas a verdade é que tem um monte de respostas invisíveis que a gente não enxerga. Por exemplo, a gente acha que o único jeito de pavimentar as cidades é com asfalto. Ninguém questiona isso antes de urbanizar uma cidade. É assim que a gente vai pavimentar as ruas. Só que, do ponto de vista da água, o asfalto é um problema, porque ele é uma superfície impermeável. Na cidade de Portland, que é uma cidade americana onde chove de outubro até junho, chove pra caramba. Aliás, quando eu estava indo para lá, eu estava vendo o guia turístico, e ele tem um calhamaço assim, de programas para fazer na chuva. E daí eu cheguei lá e eu entendi, só chovia naquela terra. Quando eu cheguei em Portland, do ponto de vista da água que caía demais lá, o asfalto era um problema. A chuva caía por cima do asfalto, escorria e a água chegava muito mais poluída no rio, porque ela carregava consigo um monte de poluição do asfalto. Só que eles começaram a pensar que, isso é uma característica local dessa cidade, não um problema necessariamente. Por que, em vez disso, a gente não passa a pavimentar a cidade com superfícies permeáveis? Então, eles começaram a desenvolver localmente, na universidade local, concreto permeável, tipos de asfalto permeável, calçadas permeáveis, e aí a água deixou de ser um problema para ser simplesmente uma característica. Só de fazer isso, só de transformar uma característica local, deixar de considerá-la como um problema, a água chegou muito mais limpa no rio. E só por causa disso, as pessoas puderam voltar a nadar no rio da cidade. Só de olhar para uma característica não como um problema, mas simplesmente como uma característica. Se a gente só enxerga uma resposta, que resposta é essa? Isso depende, primeiro, da percepção que a gente tem da cidade. Por exemplo, quando a gente olha para uma rua toda congestionada, cheia de carros, a gente tende a achar que a maioria das pessoas nas cidades brasileiras se locomovem de carro. Mas isso não é verdade. A maioria dos deslocamentos nas cidades brasileiras é feito a pé. E a maioria dos deslocamentos de São Paulo, que é onde essa foto foi tirada, são feitos de transporte público. Os carros não levam a maioria das pessoas, eles ocupam a maioria do espaço. É por isso que o ex-prefeito de Bogotá, Henrique Peñalosa, diz que querer resolver o trânsito construindo mais avenidas é como apagar o fogo com gasolina. Porque você não está criando vias para a maioria das pessoas. Você está criando vias para que a minoria das pessoas continue ocupando a maioria do espaço. O segundo ponto é o repertório. Por exemplo, um dia choveu bastante em São Paulo, e aí um dos jornais da cidade publicou essa foto, mostrando todos os pontos de alagamento que se formaram na cidade. Se a gente aproximar de todos esses pontos e observá-los no mapa, e compará-los com o mapa da década de 30, a gente vai ver que, no mesmo lugar onde tem um ponto de alagamento, passa um rio. Naquela foto anterior, eu fiz isso com todos aqueles pontos, e em todos os lugares passa um rio, mas ninguém vê esse rio, porque os rios de São Paulo são canalizados e correm debaixo do asfalto. Aliás, pouquíssima gente sabe que São Paulo é uma das cidades com mais rios no mundo, porque eles estão correndo debaixo do asfalto.
Se você não tem esse repertório, você nunca vai conseguir pensar numa solução que responda a esse problema. E a terceira questão é a medição, é a forma como a gente mede a cidade. É o que define o que é uma boa cidade ou uma cidade ruim. Por exemplo, a São Paulo, segundo a revista The Economist, é a cidade que mais cresce em competitividade no mundo. O que parece uma coisa ótima, né? Aliás, a régua econômica é uma régua tida como super importante para dizer o que é uma boa cidade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicou um estudo também sobre a cidade de São Paulo que diz que é a cidade com mais transtornos mentais no mundo. E, de acordo com o INSS, os gastos com doenças do trabalho cresceram mais do que os gastos com aposentadoria. Será que ser a cidade mais competitiva realmente é uma régua que indica que a cidade é boa? Ou indica que as pessoas estão trabalhando até adoecerem? As réguas que medem a cidade estão velhas, porque elas não dão conta da diversidade das pessoas. Elas não dão conta. Tudo bem, e como é que a gente faz para buscar outras respostas, né? Já que as respostas que a gente enxerga são norteadas desse jeito. Primeira coisa, isso é um esquema que compila um pouco de todos os urbanistas que eu entrevistei. Eu não contei, mas eu passei um ano percorrendo 12 cidades pelo mundo, tentando entender o que é que melhora as cidades para as pessoas. E essa palestra é um pouco o resultado disso. Então, como é que você faz para enxergar outras respostas, né? Primeiro, você precisa mapear problemas e potenciais com precisão. Não é só mapear os problemas, mas é mapear quais são os potenciais da cidade, para entender como é que você vai ativá-los. Depois, você precisa de um repertório de ideias que ativem esses problemas e que resolvam esses potenciais. Você precisa conversar com quem fez coisas que deram certo. Você precisa conversar com quem está pensando nesse assunto e tem algo a propor. Aí você precisa permitir que essas ideias sejam testadas, projetos pilotos que testem as vocações da cidade. Para aí, sim, pensar em projetos de larga escala que tentem dar conta de resolver os problemas. Por exemplo, na Índia, na cidade de Bangalore, esse site, B-City, é um site de gestão informal da cidade, em que qualquer pessoa, político, cidadão, empresário, pode ter lá um perfil e pode criar um grupo de trabalho para resolver alguma coisa. Nesse site, foi criado um sistema para juntar o sistema de transporte público formal da cidade com o sistema de transporte público informal. E criar uma rede sinalizada, inclusive, para que esses dois sistemas conversem entre si e um resolva o que o outro não resolve. A junção do sistema de transporte formal e informal faz uma rede muito mais densa do que a de Londres, por exemplo. Mas eu não diria que ela é melhor do que a rede de Londres. É a rede que faz sentido em Bangalore. E a rede de Londres faz sentido em Londres. Esse outro site, Map Kibera, Kibera é uma favela em Nairobi, que não aparecia no mapa oficial da cidade até 2007, como a maioria das favelas no mundo não aparece no mapa oficial da sua cidade. E daí os moradores de Kibera fizeram um mapeamento local com tecnologia GPS. Mapearam lá, fulano mora aqui, o ciclano mora lá, aqui tem uma igreja, aqui tem um hospital, e assim por diante. Esse mapeamento foi feito no OpenStreetMap, que é um site com dados abertos. E só por causa disso, só porque eles mapearam online, essa se tornou uma das favelas mais famosas do mundo e passou a ser contemplada pelo poder público local. Eles têm um prefeito informal na favela de Kibera. E é super curioso ver como eles começaram a fazer cruzamentos da gestão formal com a gestão informal para gerir essa pequena cidade dentro da cidade de Nairobi, que é a cidade de Kibera. Em Nova York, um grupo de advogados mapeou todos os terrenos que pertenciam à prefeitura, não só no mapa online, mas no lugar, com uma placa. Aqui tem um terreno que pertence à prefeitura. E convidaram as comunidades locais a pensarem em projetos para ocupar esses terrenos, com hortas comunitárias, com parques e assim por diante. Ajudaram esses moradores locais a formatarem projetos, fizeram a ponte com a prefeitura e criaram mais de 90 parques públicos no bairro do Brooklyn, só de fazer esses cruzamentos. E, por fim, na cidade de Portland, um instituto de sustentabilidade criou várias sedes nos bairros da cidade para conectar o poder público, a iniciativa privada e a academia.
E foi só por causa dessas conexões que eles puderam construir essa ponte para pedestres ali na beira do rio, porque a iniciativa privada tinha dinheiro para investir, a academia tinha um projeto e as pessoas que moravam lá queriam poder chegar perto do rio de novo. O que eles fizeram foi juntar os queros, tenhos e poços da cidade. Às vezes, gerenciar uma cidade não é pensar num projeto e fazer tudo sozinho, é só ativar os queros, tenhos e poços que já estão disponíveis. Voltamos ao diagrama de Baran. O que essas organizações que eu mostrei agora fazem é distribuir o processo de gerenciar a cidade. Deixar visíveis esses outros caminhos para moldar a cidade. É permitir que mais gente tenha voz na hora de moldar a sua cidade. Mas as instituições, né? O poder público, as empresas, bom, elas têm que começar a entender que elas precisam atuar dentro de um novo paradigma. Antes de decidir, elas precisam ouvir. Antes de planejar, elas precisam conectar. Antes de pensar em soluções e tentar solucionar os problemas de forma rápida e desembestada, eles precisam de diagnósticos precisos dos problemas e dos potenciais. Antes de fazer os projetos em larga escala, que vão deixar um legado político gigantesco, eles precisam de projetos na dimensão segura para falhar, que testem as vocações da cidade e que, a partir daí, a partir desses pilotos, se proponham a fazer projetos maiores, de maior escala. Já tem instituições fazendo isso. O ITDP do México, por exemplo, resolveu, antes de pensar em qualquer projeto de mobilidade para a cidade do México, medir quanto de dinheiro público era gasto com cada modal. 75% dos recursos são gastos com carros. 11% com transporte público, 3% não motorizado, a pé e bicicleta. Agora, 28% das pessoas estão nos carros, 48% no transporte público e 24% de bicicleta ou a pé. Quando você cruza esses dados, você tem uma imagem muito mais clara do que está acontecendo do ponto de vista da gestão dos recursos. E esse passo anterior foi importantíssimo para agir com mais precisão, redistribuir o orçamento dos transportes. Em Copenhague foi criado um departamento de vida urbana, um departamento de pessoas da prefeitura que fica na rua todo dia conversando com todo mundo para tentar entender o que é que melhora as relações das pessoas nos espaços públicos e o que é que piora. Esse departamento está acima de todas as secretarias de Copenhague. E ele diz sim ou não para qualquer projeto que vá construir qualquer coisa na cidade. E o argumento, ou o critério que eles usam para isso é muito simples. Vai piorar a relação entre as pessoas? Não pode. Vai melhorar a relação entre as pessoas? Então pode. E esse departamento ele é super aberto, ele é super permeável, ele sempre abre essas discussões para o debate público. Ele fica tentando o tempo todo se reinventar para que mais gente participe dessas decisões. Na Califórnia, foi criado um sistema para melhorar o legado que o mercado imobiliário deixava nas cidades. E isso é super curioso, né? Porque o mercado imobiliário ficou estigmatizado como o setor que vai sempre deixar um péssimo legado para as cidades. E não precisa ser assim sempre, né? Se mais gente pudesse decidir sobre o que vai e o que não vai ser construído nas cidades, talvez a atuação desse setor fosse mais interessante. E é isso que esse site tenta fazer. No Fundrise, qualquer pessoa pode ser um financiador com $100, que é uma quantia muito pequena e que não é permitida legalmente, que não era permitida legalmente antes disso, pode investir na construção de um café na sua rua, ou de um prédio que faça sentido para ele na sua rua. E aí, com esses financiadores em pequena escala, os financiadores em larga escala podem se arriscar mais, porque eles veem que um café naquela rua é um investimento mais seguro, as pessoas que moram lá estão querendo isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem donas da sua cidade, se sentem coproprietárias das coisas que estão na sua cidade, nos seus bairros. Claro que isso não resolve, em absoluto, a questão do legado do mercado imobiliário para as cidades, mas é um caminho, é um passo na direção de democratizar o que vai ser construído nas cidades. Bom, diante de tudo isso que a gente viu, de todos esses caminhos possíveis, nos resta sonhar, né? Os caminhos todos estão aí, eles estão invisíveis, mas eles existem para a gente moldar as cidades. Mas daí tem um problema, né? Todo mundo conhece esse cara? Sim, né? Marty McFly é um cara que, junto com o Dr. Emmett Brown,
viajava pelo tempo numa máquina do tempo, lá na década de 80, quando esse filme foi lançado. E o Marty McFly, no De Volta para o Futuro 2, ele vai para o futuro. Ele tinha 20 anos, ele viaja 30 anos à sua frente e chega no futuro para se deparar com ele mesmo aos 50. Vocês lembram o que ele quer saber sobre ele mesmo aos 50? Ele quer saber se ele ficou rico, se ele trabalha numa grande empresa, se ele casou com a namoradinha dele do colegial, se ele mora numa casa bem grande, toda cercada com um carrão na garagem, ou se ele virou um astro de rock. Os sonhos do Marty McFly podiam estar sendo sonhados por qualquer pessoa. Eles não refletem nada quem ele é. Eles não dizem nada sobre quem ele é. São sonhos que seguem a lógica da única resposta certa. São sonhos que seguem a lógica de que o sucesso é uma caixa apertada, fora da gente, que a gente precisa se contorcer para caber. E não é bem assim, né? Quando ele chega no futuro, ele percebe que ele virou esse cara, que trabalha numa empresa, que faz coisas que não refletem nada quem ele é, e que usa 2 gravatas. Eu acho que o caminho necessário para você reaprender a sonhar de forma genuína, o Mário Quintana diz que sonhar é acordar-se para dentro. Não é isso que o Marty McFly estava fazendo, né? Me parece que um dos caminhos para reaprender a sonhar de forma genuína, acordando-se para dentro, é recuperar o direito à cidade. Nas palavras do David Harvey, o direito à cidade não é um direito individual de usufruir dos equipamentos da cidade. É um direito coletivo de reinventar a cidade. Tem um poema do Leminski, que eu estava lendo no avião a caminho daqui, que diz o seguinte: um dia desses, eu quero ser um poeta inglês, do século passado. Dizer, ó céu, ó mar, ó clã, ó destino, lutar na Índia em 1866 e sumir num naufrágio clandestino. Não dá mais tempo de assistir o pôr do sol da janela do escritório enquanto você pensa em um dia atender os desejos do seu coração. A gente precisa reaprender a sonhar de forma genuína, e eu acho que um dos caminhos para isso é recuperar o direito à cidade. Bons sonhos e muito obrigada.